vamos então para a mensagem. Nós estamos na série de mensagens, o pastor Rafael iniciou aqui, sobre dúvidas, né? É pecado ou não? Tem muitas coisas que as pessoas às vezes nos procuram para saber. Posso fazer isso? Não posso? É pecado? Não é pecado? E nós vamos em cada quarta-feira abordar um tema que normalmente pode ser polêmico ou não, pode ser um assunto difícil ou não, e nós vamos tratar à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar então sobre bebida alcoólica. É pecado ou não o cristão consumir bebida alcoólica? O texto base se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou mas sejam cheios com Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu já quero dizer para você que nesse texto tem um pecado mencionado nesse texto, e não é o consumo de bebida alcoólica. Então eu já posso te dar um spoiler já, se é pecado ou não, e eu afirmo a você categoricamente, não é pecado beber bebida alcoólica. Mas, contudo, porém, nós vamos explicar mais detalhadamente os cuidados que nós devemos tomar. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que aquilo que já temos falado aqui, a igreja do Servinho é uma igreja um pouco diferente das demais igrejas da cidade de Sales. A gente sabe que na cidade de Sales, 99% das igrejas são pentecostais. 99% das igrejas são pentecostais. Tinha uma igreja tradicional, essa igreja não tem mais, que era a Igreja Batista, né? Muitos irmãos que eram da Igreja Batista migraram aqui para a nossa igreja. Então eu queria dizer para você que ainda não sabe, você faz parte de uma igreja que não é pentecostal, mas também não é tradicional. Ela tenta pegar o melhor dos dois mundos. A parte boa do pentecostalismo, a ênfase e o foco na oração, a fé nos dons espirituais e nos ministérios que continuam hoje da mesma forma como era no tempo dos apóstolos. Não acreditamos que os dons cessaram, eles continuam e permanecem até a volta do Senhor Jesus Cristo. A parte boa dos tradicionais, o estudo na palavra de Deus, o equilíbrio, a ordem no culto, tudo isso, essa igreja procura observar, procura colocar em prática. Então nós não somos uma igreja tradicional nem pentecostal, somos considerados uma igreja renovada, amém? Como uma igreja tradicional, mas que tenta ser um pouco mais avivada, tenta enfatizar um pouco mais o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, sem os exageros que a gente já conhece, tá certo? Só que, muitas vezes somos acusados, sofremos muitas vezes acusações de que somos uma igreja liberal. Afinal de contas, uma igreja de parede preta só pode ser uma igreja liberal, uma igreja que permite todo mundo viver no pecado, uma igreja que tenta, de alguma forma, relativizar o pecado e faz com que as pessoas continuem vivendo a vida errada que tinha no passado, apenas com um verniz de cristão. E eu quero já dizer nesta noite, isso é uma mentira. Nós aqui falamos sobre arrependimento, sobre a fé verdadeira que envolve obediência, luta contra o pecado. Então não somos coniventes com o pecado, não passamos a mão na cabeça de ninguém, não somos uma igreja liberal, aqui não é oba-oba, não pode fazer tudo, mas pode fazer aquilo que nós cremos que não é pecado, tá certo? Então, a nossa igreja, inclusive, nós ficamos sabendo um tempo atrás que talvez um comentário ou outro, de repente pode ter tomado uma proporção maior, mas disseram que a igreja do Servinho é uma igreja onde os pastores enchem a cara de cachaça. Chegaram a falar isso. A igreja do Servinho é uma igreja onde os pastores enchem a cara de cachaça. Eu não bebo cachaça, nunca bebi.
Eu não bebo cerveja, não bebo bebida alcoólica, a maior parte da minha vida eu não bebi. Raramente eu bebi um cálice de vinho, eu e a minha esposa, à noite, antes de dormir, sem dirigir, nada disso. De maneira social, sem perder o controle, sem me embriagar, e sem fazer isso num local público para trazer escândalo, ou dúvida, ou questionamento sobre ninguém. No momento privado, onde estava eu, a minha esposa e Deus, e a minha consciência limpa, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, disseram que os pastores enchem a cara de cachaça, e é mentira. Nenhum pastor aqui enche a cara de cachaça, nenhum pastor aqui anda bêbado, nem embriagado, e nós simplesmente entendemos que não podemos chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado, tá certo? Então, nós acabamos de ler o texto de Efésios, que mostra que nós não podemos nos embriagar com vinho. Não se embriaguem, é uma recomendação, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. E a libertinagem é o pecado. Quando você bebe além da conta, quando você não tem controle, e você enche a cara de cachaça, como nós fomos acusados, apesar de não termos feito, aí você pode ir para uma vida pecaminosa. Você pode fazer besteira, você pode realmente entrar na libertinagem, e aí uma série de pecados vão começar a acompanhar a sua vida. Agora, eu queria que você, para entender que beber não é pecado, mas nem por isso nós devemos ficar brincando com bebida, ou nos enchendo de bebida, mas é importante você saber quem foi o primeiro homem a beber bebida alcoólica, inclusive se embriagar. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Antes eu queria perguntar aqui para vocês, quem considera que Noé era um homem justo? Levanta a mão. Noé era um homem justo, sim ou não? Levante a mão quem acha que ele era justo. Nos tempos dele, Deus destruiu toda a vida que existia, a não ser Noé, a sua família, e um casal de cada animal, 7 casais de cada animal puro. Então, dos seres humanos que sobreviveram nos tempos de Noé, após o dilúvio, foi apenas Noé, a esposa, os filhos e as noras. Por que isso aconteceu? Porque Noé era um homem justo. E aqui, meu irmão, é pós-dilúvio, Gênesis 9, 20, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então Noé era um homem justo, mas ele não apenas bebeu bebida alcoólica, ele bebeu demais, ao ponto de se embriagar e ficar nu. Porque essa é a consequência de quem bebe demais, acaba fazendo besteira. Então, são duas coisas que você precisa lembrar. Talvez você não vai conseguir prestar atenção em toda essa mensagem do início ao fim. Talvez alguns de vocês vão sentir sono, outros vão ficar pensando na morte da bezerra, na janta que ficou em casa, na roupa que está no varal. Eu não sei, mas duas coisas você precisa lembrar nessa noite. Primeiro, beber não é pecado. Segundo, nós não recomendamos ninguém beber bebida alcoólica, tá certo? A igreja do Servinho não recomenda, não incentiva ninguém beber bebida alcoólica. Nós não bebemos e não recomendamos ninguém beber. Mas não podemos chamar quem bebe de pecador, a não ser que se embriague e cometa um pecado movido pela embriaguez. Então Noé, ele se embriagou, ficou nu dentro da tenda dele. Sabe que Noé, ele viveu aqui num tempo anterior à lei. Não existia lei. Mas ele acabou exagerando aqui no consumo de bebida e por isso acabou fazendo besteira. Agora olha o que diz Provérbios 20, verso 1. Olha o que diz. Lembrando que Salomão escreveu Provérbios, Salomão foi o rei mais rico e mais sábio que já existiu. Ninguém vai ser mais rico e nem mais sábio que ele.
palavra do Senhor. Olha o que ele diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Está vendo um bom conselho da palavra de Deus? Beber vinho, beber qualquer bebida alcoólica. Você vai entender alguns textos até da lei, que não apenas vinho, o povo bebia outras bebidas fermentadas. Não era pecado, nunca foi pecado na Bíblia beber bebida alcoólica. Mas existe uma recomendação para que você tome cuidado, porque sem o controle, sem o freio necessário, o vinho ele provoca brigas. Não é sábio ser dominado pelo vinho ou por qualquer bebida alcoólica. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Você já conheceu alguém dominado pelo vinho? Já conheceu? Ou dominado por pinga, né? No Brasil, 51, velho barreiro. É uma coisa legal uma pessoa que é dominada pela bebida alcoólica? Meus irmãos, quantas famílias destruídas, quantos acidentes de trânsito, quantas violências desnecessárias, quantas mortes desnecessárias, porque uma pessoa foi dominada pela bebida. E eu quero dizer para você, eu acredito que quem bebe demais, só bebe demais porque tem prazer nisso. Então ele é dominado por esse prazer. Ele gosta tanto daquilo que ele não se contenta em ter aquilo de maneira moderada. Ele precisa de sempre mais e mais e mais. Então esse é o perigo, esse é o risco. É como brincar com fogo. É possível você brincar com fogo, meu irmão, e não se queimar. É possível até mesmo uma criança brincar com fogo e não se queimar. Mas todo pai fala: filho, não mexe com fogo, não chega perto do fogo, não brinque com fogo, porque uma hora você vai se queimar. Tinha até uma lenda, né, que falava que a criança que ficar brincando com fogo vai fazer xixi na cama, tudo. Por quê? Queria afastar o filho do perigo. Então, o fogo em si, se você ficar ali ao redor de uma fogueira, pode ser que não aconteça nada. Mas se você chegar muito perto, você vai se queimar. E com a bebida da mesma forma, se você chegar muito perto dela, se você comparecer aos lugares onde muita bebida é servida, é capaz de você se prejudicar por isso. Olha o que diz também Isaías capítulo 5, verso 11. Então você viu que o homem justo, Noé, foi o primeiro a se embriagar, mas nós vemos em Provérbios que não é sábio ser dominado por bebida, e Isaías vai falar algo semelhante. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com o vinho até a noite. Você percebe? O problema não é você beber socialmente uma dose de vinho, porque tem dose de algumas bebidas que uma pequena quantidade você já perde o controle, não é isso? Mas bebidas que não são tão alcoólicas assim, se você beber um pouco, não há problema. A questão é, você consegue ter controle? Se você não consegue ter controle, meu irmão, e você precisa ser honesto consigo mesmo, é melhor cortar o mal pela raiz. Amém? A bebida não é o mal, mas o excesso dela é o mal. Se você é uma pessoa que tem uma predisposição, já tem um histórico familiar de alcoólatra, é bom você cortar pela raiz para que você depois não acabe prejudicado. Então, ai dos que se levantam cedo. A pessoa começa já de manhã e vai até a noite bebendo. Ai, por que ai? Quando a Bíblia fala ai, é coitado, vai sofrer. Olha o que diz Isaías 5:22. E aí a gente vê tantos jovens, né, que começaram com essas bobagens, essas competições. Ai dos que são campeões em beber vinhos e mestres em misturar bebidas. A gente vê até em filmes, né, aqueles filmes de jovens na faculdade, e faziam competição, principalmente homem, né, que gosta de mostrar que é macho, vamos ver quanto
porque eu aguento beber até cair, vamos ver quem cai primeiro. E aí começa nessas brincadeiras idiotas. E muitas vezes a pessoa ela acaba virando um doente, um alcoólatra, que não consegue nunca mais largar a bebida, que perde família, perde emprego, perde o convívio social, se envolve em brigas e pode morrer mais cedo. Além de morrer de repente por fazer bobagem, incomodar alguém, pode morrer também porque a medicina diz que a bebida alcoólica ela traz problemas para a saúde. Então, meu irmão, aquilo que já tem sido falado aqui, o cristão maduro, o cristão que tem a sabedoria, ele não fica apenas analisando o que é e o que não é pecado para falar, se é pecado eu não faço, se não é pecado eu faço à vontade. Não, ele entende aquilo que é bom, aquilo que traz risco ou não traz risco, aquilo que é perigoso, aquilo que não é perigoso, aquilo que é ético, ou às vezes aquilo que é imoral, aquilo que vai trazer edificação, ou muitas vezes vai escandalizar os meus irmãos, vai afastar os meus irmãos. Então, amado irmão, ai dos que são campeões em beber vinhos e mestres em misturar bebidas. Não é porque beber não é pecado que eu posso achar que vou ficar bebendo aí à torta direita. Então, pecado é o que pode acontecer depois da embriaguez. Olha o que diz Provérbios 31:4. Provérbios 31:4. Aqui é uma palavra aos reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então a gente tem até uma brincadeira, né, sobre o atual presidente, que ele gosta de uma cana, é isso? Não sei se tem a ver, mas parece que a palavra de Deus deixa bem claro que quando a pessoa ela é dominada pela bebida alcoólica, principalmente alguém que exerce liderança, alguém que governa, ela pode deixar de fazer justiça aos oprimidos. Promete tanto, mas faz pouco pelos pobres e os oprimidos. Os oprimidos continuam cada vez mais oprimidos, os pobres continuam cada vez mais pobres, porque cada um pensa apenas em si próprio. Eles querem encher a barriga de cachaça e tantas outras coisas. E muitas vezes dão esmola para o povo. É isso que o Senhor estava falando aos reis nos tempos de Salomão. Detalhe, Salomão foi um homem que experimentou tudo nessa vida. Ele teve 1000 mulheres, ele teve os melhores alimentos que existiam disponíveis na terra. Ele bebeu tudo que teve vontade de beber, mas descobriu lá em Eclesiastes que tudo isso é vaidade. Tudo isso não leva a nada. Provérbios 23:29. Olha o que diz. De quem são os ais? De quem os pesares? De quem as brigas? E os ferimentos desnecessários? De quem os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Ele está descrevendo esse ciclo vicioso de um alcoólatra, que ele apanha e nem sente. E quantos não se gabam, né, contando histórias assim: meu Deus, eu bebi tanto, chapei o globo, alguns dizem, né? Nem sei o que aconteceu, quando eu vi eu já estava em casa. E muitos contam essas histórias dando risada, contando vantagem, como se fosse algo nobre, algo bom. Muitos fazem propaganda desse estilo de vida como se fosse algo nobre. Mas isso é uma desgraça, meu irmão. Isso é uma coisa terrível, que destrói muitas vidas. A pessoa que se entrega, que mergulha na bebida,
Então não é pecado, mas pode se tornar pecado. Pode se tornar pecado, porque tudo que é exagero, tudo que você consome em excesso, se torna pecado. E aí não é só bebida alcoólica. Amém, irmão? Tudo o que você consome em excesso se torna pecado. Muitos se escandalizam com a bebida e comem até não caber mais. Comer demais, comer em excesso também é pecado. Se chama glutonaria. Tudo que você consome, meu irmão. Às vezes você está consumindo internet, às vezes você está consumindo tudo aquilo que o mundo oferece em excesso, se torna pecado. Às vezes coisas neutras. Sexo é pecado, amado irmão? Sexo é pecado? Sexo não é pecado. Entre o casal não é pecado. É pecado quando é feito fora do casamento. Mas é pecado quando a pessoa usa isso em excesso, sem limite, sem freio. Então aquilo que Deus fez para ser uma bênção, vem o diabo e distorce e aquilo se torna pecado. Então a bebida ela foi feita em primeiro lugar para alegrar o povo de Deus. Você vai descobrir isso nas leituras que ainda vamos fazer. Foi feito para alegrar o povo de Deus, para que o povo pudesse consumir de maneira moderada. Mas vem o inimigo e sopra, não. Você precisa de mais, você precisa de um pouco mais. E aí começa a destruição, começa os ais, começa as brigas, começa os ferimentos desnecessários. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, o vinho no tempo bíblico era suco de uva, não é alcoólico. Uma vez uma pessoa veio discutir comigo. Não, Jesus fez o primeiro milagre que é transformar água em vinho, não foi isso? O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, uma festa de casamento. Não era uma cerimônia de casamento, era uma festa de casamento, tradição judaica. E acabou o vinho, e Jesus transforma a água em vinho. Aí teve uma pessoa que falou para mim, não, mas esse vinho não era alcoólico, isso aí era suco de uva. Quando a palavra de Deus fala vinho, não era igual o vinho de hoje, será? O próprio texto de Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis. Eu nunca vi alguém se embriagar com suco de uva. Você já viu alguém embriagado com suco de uva? Tem como. Se causava embriaguez, é porque era alcoólico. Isaías 28,7 diz, e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho. Isaías 28,7. Esses também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Olha bem, quem fazia isso? Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredicto. Esses pastores aí enchem a cara de cachaça. Esses pastores aí cambaleavam por causa da bebida fermentada. E isso, meu irmão, nos tempos do profeta Isaías. Quando fala o sacerdote, o profeta, eram os líderes espirituais da época. Eram os líderes do povo de Deus da época. O sacerdote, meu irmão, é aquele que intercedia a Deus em favor do povo. O profeta é aquele que entregava o recado de Deus para o povo. Trazia a mensagem de Deus para o povo. Mas eles cambaleavam e caíam por causa da bebida fermentada. Então o vinho, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, era alcoólico. Tinha sim o mosto, o vinho novo, quando não passava pelo processo de fermentação, mas em grande parte das menções de vinho na Bíblia, era sim o vinho fermentado, alcoólico. Olha comigo Lucas capítulo 7, versículo 33, para aqueles que achavam que Jesus não bebia bebida alcoólica. Lucas 7,33 diz assim, pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho. Quem não bebia vinho? João Batista. E vocês dizem, ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus andava com pecadores? Sim. Jesus comia qualquer alimento? Sim.
Jesus bebia? Sim, não é à toa que ele era chamado de beberrão. E o primo dele, João Batista, não era chamado de endemoniado, mas ninguém acusava ele de ser beberrão, porque ele não bebia vinho e nenhuma outra bebida alcoólica. Então em João 2,3 vai mencionar aquilo que eu acabei de falar sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. Mas eu queria falar para você sobre o nazireu, que João Batista era nazireu. Nazireu era um voto que uma pessoa fazia de consagração ao Senhor. Além de João Batista, nós vemos o próprio Sansão fazendo o voto de nazireu, sendo consagrado como nazireu. E olha o que o nazireu tinha que evitar. Números capítulo 6, versículo 2. Números capítulo 6, versículo 2 diz assim: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. Até aí tudo bem, né? Agora, olha a lista. E não poderá beber vinagre de vinho e de outras bebidas fermentadas. Não poderá beber suco de uva e nem comer uvas passas. Então quem diz, a palavra de Deus fala que nós somos santos, consagrados, não podemos beber vinho. João Batista não bebia, Sansão não bebia, mas eles também não podiam nem beber suco e nem comer uva passa, meu irmão. E agora? Agora complicou, né? Não podia beber nem suco de uva, porque esse era o voto do nazireu. Versículo 4. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Meu irmão, nem o panetone você ia poder comer. Tem uva passa. Suco da ceia, você não ia poder tomar ceia. Você ia ter que tomar a ceia com suco de laranja, talvez. Por quê? Esse era o voto das pessoas consagradas a Deus na antiga aliança. Agora, todo o restante do povo tomava não apenas o suco de uva, comia uva passa e também bebia o vinho fermentado e até outras bebidas fermentadas. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 26, 14, versículo 26. Deuteronômio 14, verso 26, diz assim: o povo já tomou posse da terra prometida. Deus tirou o povo da escravidão. E olha o que Deus orienta eles: com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam, alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Meu irmão, está aí um momento para alguém que fala assim: a Bíblia diz que a gente não pode beber bebida alcoólica. E esse texto? E esse texto? Principalmente as pessoas que gostam de usar textos da antiga aliança, que era o tempo mais difícil, era o tempo da lei, é o tempo que não podia fazer um monte de coisa. Mas olha, pega a prata, pega o dinheiro, você pode comprar boi, ovelha, vinho ou outra bebida fermentada. E juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se na presença de quem? Olha comigo. Comam com suas famílias e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Era para comer e beber na presença de Deus e se alegrar pela vitória que Deus tinha dado, pela terra prometida que eles tinham tomado posse, irmão. Então o povo bebia vinho e outras bebidas fermentadas por orientação do próprio Deus, mas Deus nunca pediu para alguém beber em excesso, se entregar, ser escravo da bebida. Olha o que Salomão recomenda, Provérbios 31, verso 6. Provérbios 31, se fosse pecado, Salomão não ia falar um negócio desse.
Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua infelicidade. Os que estão prestes a morrer, Salomão, o rei mais sábio que existiu, ele orientava da bebida fermentada para a pessoa amenizar aquela dor. Não é para beber antes desse período, antes desse estágio da sua vida, mas nesse estágio, é permitido. A pessoa às vezes já está inválida, ela não vai fazer besteira nenhuma, ela não vai bater em ninguém, ela não vai dirigir, ela não vai ficar nu, então não vai ficar nua, né? Agora, você está falando da antiga aliança, vamos para a nova aliança, 1 Timóteo capítulo 5, 23. Conselho de um pastor mais experiente para um pastor mais jovem. 1 Timóteo 5, 23. Olha o conselho do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Meu irmão, o vinho ele tinha tantas utilidades. Além de alegrar, porque não tinha refrigerante, não tinha suco, como a gente vê o suco industrializado hoje, mas eles usavam tanto para beber, usavam também nas feridas das pessoas. Você lembra da parábola do bom samaritano? Quando aquele bom samaritano vê o homem que estava ali jogado na rua, que foi espancado, esse bom samaritano trata as feridas do homem com azeite e com vinho. Não existia mertiolate, não existia o álcool como a gente vê vendendo aí nos mercados. Então eles passavam vinho nas feridas. Além de consumir, eles bebiam, eles passavam nas feridas e também bebiam para curar enfermidades internas do corpo. E essa foi uma recomendação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo curou pessoas, sim ou não? Ele curou muitos enfermos, não foi isso? Parece que Timóteo, o discípulo dele, que era pastor, vivia pela fé, estava com uma enfermidade no estômago. Mas Paulo não ora no estômago dele, repreendendo doença, declarando cura, determinando cura. Não, ele fala: Timóteo, fica tomando só água, toma também um pouco de vinho. Um pouco de vinho, você viu a recomendação? Por causa do seu estômago. Hoje os médicos recomendam você tomar um pouco de suco de uva, um pouco de vinho. Alguns já estão falando assim: é bom evitar o vinho, já que o suco de uva tem os mesmos benefícios, evita o vinho, porque traz muitos problemas, muitas doenças. Mas um pouco, meu irmão, um pouco é uma coisa. Então, bebida alcoólica não é pecado, porém, dependendo de como você usa, pode te levar a pecar. Beber e dirigir, meu irmão, não é apenas pecado, é crime, tá bom? Quem bebe, e eu sei que principalmente aqui na cidade de Sales tem pouca fiscalização, é comum uma pessoa beber e dirigir. Então, se você bebe e dirige, você não é apenas um pecador, você é um criminoso. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, verso 3 diz assim, isso é para aqueles que julgam os crentes que bebem socialmente. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como eu disse, às vezes o irmão, ele vive na calúnia, na fofoca, na glutonaria e se escandaliza com o irmão que toma um gole de cerveja, uma dose de vinho. Então, nós precisamos tomar cuidado. Mateus 5, 22. Olha o que Jesus diz: mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, insensato, ou idiota, ou racá, corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Então a pessoa fala assim: nossa, aquele ali bebeu. E a pessoa está usando a sua boca para ofender, chama de trouxa, de idiota, chama de burro, chama de tudo quanto é nome. E aí é o que está dizendo: corre o risco de ser lançado no fogo do inferno.
1 João 3,15 diz que quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então tem muita gente que está cheio de ódio, e acha que está bem, está em paz com Deus. Mas quem odeia é assassino, e nenhum assassino verá o reino de Deus. Mas às vezes essa pessoa que é assassina e não sabe, está se escandalizando porque o irmão tomou socialmente uma bebida. Mas é aquilo que a gente falou. Por um lado, a gente quer combater os extremos daqueles que querem condenar os que bebem socialmente. Por outro, nós precisamos alertar aqueles que querem muitas vezes usar a liberdade que tem para beber, por saber que beber não é pecado, para viver bebendo o tempo todo. E muitas vezes bebendo publicamente, muitas vezes, sabe, na frente de pessoas fracas, na frente de pessoas que não vão entender. E aí é o que a gente sempre fala, meu irmão, não adianta o nosso conhecimento, não adianta a gente saber. Hoje você sabe que beber não é pecado, mas não adianta você chegar, agora você vai entrar em todo boteco, em todo bar, ou vai ficar bebendo o tempo todo e postando e compartilhando e mostrando para todo mundo que você bebe, porque afinal de contas você é livre para beber. E ninguém pode te condenar, ninguém pode apontar o dedo para você. Mas meu irmão, você tem esse conhecimento, mas nem todos têm. Quando você ignora o seu irmão que é fraco na fé, você está pecando, porque você está sendo egoísta. Você está tendo um pensamento muito individual. Se você quer beber, meu irmão, beba socialmente. O meu conselho, não beba. O meu conselho, eu não bebo e aconselho você, meu irmão, não beba em hipótese alguma. Mas se beber, o faça de maneira moderada. O faça no seu local privado. Ninguém precisa saber. Você não precisa mostrar para todo mundo que você é espiritual, que você conhece a Bíblia, que você é uma pessoa livre. Meu irmão, você não precisa enfiar a goela abaixo na garganta das pessoas que você é livre. Seja livre e ninguém precisa saber. Amém? Porque às vezes a gente, com o nosso conhecimento, a gente muitas vezes chega no orgulho. É o que diz o apóstolo Paulo, né? O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, se você quer mostrar alguma coisa para o teu irmão, mostra as suas boas obras, mostra coisas que não escandalizam, mostra o seu amor, mostra o quanto você pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. Porque quem fica assim usando esse tipo de argumento, eu sou livre para fazer o que eu quiser e ninguém pode me julgar, ninguém pode me condenar, meu irmão, só está pensando em si próprio, só está pensando em si próprio. Nós precisamos pensar um pouco mais no outro, pensar nos nossos irmãos que são fracos na fé, que não vão entender. Se vai ser difícil explicar, como a gente tem falado bastante aqui, é melhor não fazer. Parece que saiu uma música polêmica aí, uma música gospel que está gerando um tumulto. Aí tem gente falando que a música está fazendo apologia à macumba, que os cantores estão vestidos como macumbeiro, estão usando correntes, parece guia de macumbeiro, e a letra não fala de Jesus, não fala de Deus, e fala de Maria, fala de Zé, e fala Auê. E aí, sabe qual é o argumento deles? É o seguinte, e eu acredito que eles não estão fazendo nenhuma referência, não estão fazendo apologia à macumba. O que eles estão fazendo é simplesmente tentando valorizar a cultura brasileira, dizendo que Jesus, ele veio para salvar pessoas de todas as culturas, todas as tribos, línguas e nações. Isso é válido, glória a Deus. Eles estão deixando a cultura europeia e americana, que muitas vezes as igrejas abraçam como se fosse a única que Deus aceita, também é válido. Mas eles estão querendo fazer isso, meu irmão, usando ambiguidades. E quando você faz algo, quando você prega ou canta algo ambíguo, que gera dupla interpretação ou até mais interpretações, meu irmão, você está sendo um péssimo comunicador, você não está comunicando nada, você está trazendo confusão. Então, eles chegaram ao ponto de falar assim, não, a nossa música é para pessoas que conhecem a palavra de Deus. A nossa música é para gente inteligente. E você precisa decifrar, você precisa entender, porque tem uma mensagem poética. Nossa, que lindo! Aqueles que são cultos amaram a música, mas eles ignoraram aqueles que são leigos, aqueles que não têm conhecimento. E aí,
Eles fizeram isso argumentando que queriam ganhar o José e a Maria, que são as pessoas simples do Brasil, que são ignoradas e esquecidas, mas que Deus as ama. Esse é o argumento. Porém, o que eles fizeram? Eles perceberam que o José e a Maria não entenderam a música. A pessoa simples não entendeu a música. E aí o que eles falaram? Não, se não entenderam é porque são burros. E logo eles acabaram ignorando aqueles que eles diziam que eram os ignorados, que eles queriam abraçar. Então, meu irmão, a gente precisa tomar cuidado. A gente não pode nem achar que tudo é pecado, mas também a gente não pode falar assim, agora eu sou livre, eu faço o que eu quiser, e não pensar e não medir as consequências das nossas atitudes. Nós estamos aqui para comunicar o reino de Deus, para falar sobre o amor de Deus, e isso tem que ser falado de uma maneira clara. Amém? Está claro que beber não é pecado, mas que nem por isso nós devemos beber? Tem muita coisa que não é pecado, mas nem por isso eu vou fazer. Se é perigoso, se traz escândalo, eu vou evitar. Amém? Se eu fizer, num caso raro, uma exceção, é de maneira moderada. Não vou dirigir, não vou fazer isso em público, porque eu penso no meu irmão, eu não quero escandalizar o meu irmão, eu não quero derrubar o meu irmão, eu não quero fazer com que o meu irmão comece a fofocar e falar e pecar por causa da minha atitude egoísta. Eu quero que o meu irmão seja edificado e esteja cada vez mais perto de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. É pecado ou não? Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva ao pecado da libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Se tem uma coisa que eu quero que você seja embriagado nessa noite, sabe o que é? Sabe do que eu quero que você se embriague, que você tenha excesso, que você exagere? No Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a alternativa para aqueles que querem ter essas experiências, né? Porque quem bebe porque quer sentir coisa gostosa, quer às vezes esquecer os problemas. Eu te convido a se embriagar do Espírito, que você não vai apenas esquecer dos seus problemas. O Espírito é o único que pode resolver os seus problemas. O Espírito é o único que pode te dar alegria verdadeira, não é uma alegria temporária, passageira. O Espírito é aquele, meu irmão, que pode te consolar verdadeiramente, é aquele que te ajuda nas suas fraquezas, é aquele que te guia em toda a verdade, é o Espírito que te lembra das palavras de Jesus e que te aproxima de Deus. A bebida pode te afastar de Deus, então se afaste, meu irmão. Amém?